Então, pessoal, com a fita bem posicionada, estou dizendo que ele ficou com 80 centímetros, mas vocês podem ver que se pegar no picôzinho é 81 centímetros, ficou bem grandão. Isso no comprimento, tá? Já em largura também, ó. Se pegar no picô ali, dá uns 60,5, 61. Mas eu estou dizendo que ele mediu 60 centímetros. E o peso eu vou deixar na descrição, tá? Esse vídeo é a parte final, parte 2 do nosso tapete aí, folhagem frutari, tá, gente? Que ficou bem legal, bem delicado, com tulipas junto aqui, tudo no mesmo modelo. Ele é um tapete bem diferente, bem fácil de fazer. E essa cor também bem outonal, né, gente? Bem quente aí para aquecer os nossos dias. O meu material aqui, gente, você encontra no Prial Armarinhos, tá? Está aqui na descrição. Também tem os meus achadinhos da Shopee, você pode estar verificando ali que tem descontos, tá, gente? Prial envia para qualquer lugar do Brasil. E a minha plaquinha, as minhas etiquetas são o designer, tá, gente? O designer sempre tem cupom também. Essa base foi feita com fio da marca Amazônia da Têxtil São João. Para quem perguntar, tá? Vai estar aí na descrição do vídeo também o código da cor. Lembrando que os lotes, eles mudam, né, gente? Mas esse tá bem bonito. E logo, logo, gente, vai vir mais modelos aí com esse detalhe, tá bom? Fique ligadinho aqui no canal. Se chegou pela primeira vez, se inscreva já. Deixa o sino ativado em todas. Dê um positivo aí, deixa um comentário, hype esse vídeo, compartilha para estar nos abençoando. Lembrando que nós temos muitos modelos aí de jogos de banheiro, tapetes ovais fáceis e rápidos e econômicos, tá? Jogos de banheiro mais fácil do mundo, tapetes redondo, grandão, fácil e lucrativo. Então dá uma maratonada aqui no nosso canal. Um beijinho e boa aula! Vamos fazer a carreira toda fechada. Então, ponto sobre ponto, vou respeitar os aumentos, e onde eu tenho correntinha, eu vou colocar ponto alto. Ó, aqui eu tenho aumento, né? Então, vou respeitar ele, ó, vou repetir. Aumento em cima de aumento, tá? Agora, aqui no espaço de duas correntinhas, eu vou colocar 2 pontos. 2, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, 2 pontos altos. Vou seguir assim até a parte da curva. Na parte da curva, eu volto para mostrar para vocês mais uma vez como que vai ser onde tem os aumentos, tá? Então, olha só, vai ficar dessa forma, chegando aqui na parte oval, ó, repetir. E aqui no espaço de correntinhas, eu vou colocando 2 pontinhos, tá? Cada... é tipo ponto para ponto. Se temos 2 correntinhas, então vamos colocar 2 pontos altos. Se você fez com uma correntinha, você vai colocar um ponto alto. E a carreira toda se resume basicamente nessa repetição, tá, gente? Então, eu vou fazer a minha carreira aqui, você faça a sua e já voltamos. Chegando aqui no finalzinho, ó, vamos fechar com ponto baixíssimo. Vou passar aqui pro ponto à frente, só porque essa próxima carreira nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Essa laçadinha aqui eu vou enroscar na cabecinha da agulha e vou levar lá pra trás. Assim, ajusto, volto com a agulha, mantendo a laçada na agulha no mesmo pontinho, agora de frente pra trás, busco o fio, trago pra frente.
Fiquei com 2 laçadas na agulha, ó. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente para outro do ponto alto. Venho no próximo ponto e vou fazer mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo. No próximo. E aqui no próximo. Então, a gente ficou com 3, 6, mais um, 7 pontos altos. Certo? 7 pontos altos. Aqui, eu coloco uma correntinha e eu ainda não pulo nenhum ponto, tá? A partir daqui, eu ainda continuo sem pular nenhum ponto na base, ó. Só coloquei uma correntinha de separação e vou fazer mais 7 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, como aqui é parte reta, ó, nesse espaço aqui a gente vai pular, tá? Então, vamos colocar uma correntinha de separação e vamos pular um ponto na base. E a partir aqui do segundo, a gente torna a fazer 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma corrente, pula um ponto e repete de novo, 7 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui essa partezinha reta até chegar aqui. Quando chegar aqui, na parte oval, a gente volta novamente. Então, a gente vai ficar com 4 repetições, ó. Aqui, essa aqui a gente não conta, porque aqui a gente não pulou, tá? Nenhum ponto. Então, a partir daqui a gente pulou. Então, 1, 2, 3, 4 repetições, onde a gente pulou um pontinho. Aqui até botei o marcador, ó, tá? Porque a partir daqui já é parte oval, então aqui eu já não vou pular mais, ó. Então, coloquei uma correntinha de separação e já vem aqui, ó, no próximo ponto. Então, é só isso que muda na parte oval, tá, gente? Você vai fazer sequências de 7 pontos altos, colocando a correntinha de separação, mas sem pular nenhum ponto na base. Três, 6, 7. Uma corrente, não pula nenhum ponto, e no próximo ponto já começa outra sequência, tá? Então, ó, aqui na parte oval, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos, onde não pulamos nenhum ponto. Nessa parte reta, a gente ficou com um bloquinho, um buraquinho a mais de onde pulamos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Desse lado de cá, a gente ficou com 5, mas não tem problema, tá? E aqui, pessoal, ó, tô no último bloquinho, tá? Que é o penúltimo, último. E vim terminar ele com vocês, pra vocês verem que dá bem certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como a gente não pula nenhum ponto, ó, 7 pontinhos. Gente, batata, tá? Não sobrou nenhum ponto e nem faltou nenhum, ó. Uma correntinha de espaço, agora eu venho aqui em cima dessa correntinha que eu fiz pra dar o primeiro ponto alto. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo, certo? Vou levantar aqui mesmo, ó, mais uma, 2, 3 correntinhas para todo ponto alto e mais uma para espaço. Vou pular esse pontinho à frente, venho no próximo e faço um ponto alto. Certo? Agora, eu venho no próximo e coloco mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 3 pontos altos um seguido do outro. Uma corrente, pulo um ponto e venho aqui no próximo e coloco um ponto alto. Uma corrente, aqui eu tenho o espacinho, né? Então, eu pulo a correntinha, venho no pontinho e coloco ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. E aí, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto.
uma corrente, pulo esse ponto e venho aqui no próximo e coloco um ponto alto. Uma corrente, pulo o espaço de correntinha, venho no ponto e coloco um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto e aqui no próximo 3 pontos altos. Então, a gente sempre vai distribuir dessa forma: 3 buraquinhos, 3 pontos altos, 3 buraquinhos, 3 pontos altos pela carreira toda, tá? Ficando dessa forma assim, ó. Certo? Vou fazer aqui a minha carreira toda dessa forma, ó, 1, 2, 3 buraquinhos, 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 buraquinhos, 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer minha carreira e já volto. Completei minha carreira toda com a mesma distribuição que eu passei pra vocês no início da carreira, tá? Agora, nós vamos fazer a repetição. É só repetição da carreira anterior, tá? Então, a gente vai levantar aqui 1, 2, 3 correntes para a altura do ponto alto e mais uma para espaço. Laço meu fio aqui, eu tenho os 3 pontos altos, então, eu vou repetir ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Não vi que tava fora da câmera. Certo? Levantei um pouquinho mais a câmera, tá, gente? Ó, uma correntinha, aqui eu tenho os 3 quadradinhos, 3 buraquinhos. Então, ponto sobre ponto, uma correntinha, ponto sobre ponto, uma correntinha. E aqui eu tenho os 3 pontos altos, então, eu vou repetir ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês, mas eu fiquei com um total aqui de 27 bloquinhos, tá, gente? De 7 pontos altos na carreira toda, tá bom? Uma correntinha, ponto sobre ponto, uma correntinha, ponto sobre ponto, uma correntinha, e aqui eu repito os 3 pontos altos, um para cada ponto. 1, 2, 3, uma correntinha, e aqui eu venho nos buraquinhos, ponto sobre ponto, uma correntinha, ponto sobre ponto, uma corrente, e aqui os 3 pontos altos. Então, eu vou dar a volta aqui na minha carreira todinha com essa distribuição. Se precisar de algum aumento, eu volto. Mas, a princípio, eu acredito que não vai precisar de aumento, gente, ele tá bom, ó. Tá só uma leve emborcadinha aqui, mas que ó, na fase da folhinha, ele vai se ajeitar, com certeza. Aqui, pessoal, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos, tá? A partir do 9º, eu vou precisar colocar aumento. Então, eu já botei o marcador aqui, ó, onde eu vou colocar aumento aqui, nesse, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, por 6 vezes, nós vamos trabalhar esse aumentozinho nas duas partes redondas, nesse aqui e na outra da curva, tá, gente? Então, coloquei uma correntinha, como que vai ser esse aumento? Então, no primeiro pontinho aqui, ó, eu coloco ponto alto normal, e aqui nesse ponto aqui onde tem o marcador, ou seja, no ponto alto do meio, eu vou colocar 2 pontos no mesmo ponto, ó. Por 6 vezes, então, serão 6 aumentos, tá bom? Ó, por 6 vezes, nós vamos trabalhar sempre 2 pontos no pontinho do meio. Então, já trabalhei o primeiro, agora eu faço aqui os buraquinhos, né? Então, correntinha e ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer o meu segundo aumento, ó. Então, aqui no ponto do meio, eu coloco 2 pontinhos. Então, aqui está o segundo bloquinho que eu trabalhei aqui, o segundo aumento, ó. 1, 2. Eu vou fazer isso até aqui. Então, terei o total de 6 bloquinhos onde eu trabalharei aumentos. Serão 6 aumentos no total deste lado, tá, gente? Aí, depois eu volto a trabalhar só ponto sobre ponto, repetindo a carreira anterior. Quando chegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, até aqui, eu não trabalharei aumentos, ó.
eu tenho que ter 6 aumentos aqui nessa curva também, para o meu trabalho ficar bem certinho, não ficar torto, tá? Então, vou fazer aqui minha carreira, então, você entendeu, né? 6 desse lado, terminou o sexto, começa a trabalhar normal, como a gente vinha trabalhando desde o início. Depois, chega aqui e faz mais 6, tá bom? Vou fazer os meus e já volto. Então, gente, ó, daqui até aqui eu fiquei com 6 aumentos, aí agora eu trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pecinhas aqui, 6 bloquinhos sem colocar aumento. Nesse lado de cá, eu trabalhei 7, mas não tem problema, porque os bloquinhos aqui, ó, na primeira carreira de divisão, onde a gente fez 7 pontos altos, pulando um pontinho na base nas partes retas, tem um lado que a gente ficou com um bloquinho a mais, tá? E tá tudo bem, tá tudo certo. Então, agora, a partir daqui, ó, eu tenho que ter 6 bloquinhos com aumentos. Então, esse aqui vai ser o primeiro, ó, tá? Então, primeiro bloquinho da segunda parte oval que eu estou fazendo o aumento. Primeiro. Aí, aqui eu coloco ponto sobre ponto, né, com uma correntinha de separação. Segundo. Ó, aumento aqui no meio. Mesmo assim, ele vai ficar meio que dando uma levantada, tá, gente? Mas é normal. Ó, 1, 2. Até chegar aqui no último, eu terei os 6 do aumento de novo. Prontinho, ó. Chegando aqui ao finalzinho, vamos fechar a carreira juntas, ó. Na minha tensão de pontos, eu estou usando a agulha 3, não se esqueçam, em ordem 6, ele fica mais apertadinho, tá? Ficou bem bom já. Mas se o seu ainda tá repuxando um pouquinho, não tem problema. Na próxima carreira ele pesa e vai pro lugar. Então, aqui eu coloquei ponto sobre ponto, uma correntinha. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura do primeiro ponto alto. Tem que sobrar uma correntinha aqui pra espaço, tá? Vou caminhar por essa correntinha aqui com ponto baixíssimo e por esse ponto aqui com ponto baixíssimo. Só pra facilitar aqui o arremate, ó. Dou mais uma correntinha e agora eu vou cortar meu fio. Para a folhinha, nós vamos estar usando essa cor aqui, Frutari 9037, tá? Da Barroco Multicolor, que você pode estar adquirindo no Prial Armarinhos. Eu sempre deixo o contato aqui embaixo. Lembrando que todo mês a gente tem cupom, tá bom, gente? Então, olhe na descrição aqui do meu vídeo, porque se eu não estou enganada, esse mês o cupom está maravilhoso, tem bastante desconto para você. E eles enviam para todo o Brasil, tá bom, meus amores? Então, se você mora bem longe de mim, não tem problema. A loja é de São Paulo e ela envia para qualquer lugar do Brasil. Então, gente, ó, pra você retirar aqui o fio sem precisar remover da embalagem, faz um rasguinho aqui. O Barroco Multicolor eu percebi que é mais fácil aqui pela parte de baixo, tá? Não aqui no topo. Então, só introduzir a agulha e aí você dá uma puxadinha, ó. Tava bem na pontinha, eu tava puxando pelo outro lado. Então, agora nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou começar desse ladinho aqui, lado contrário do arremate, tá? Vou iniciar aqui, em cima do bloquinho de 3 pontos altos, eu pego aqui no primeiro pontinho, ó. Vou buscar o fio pra cima, tá? Ó, vou pegar esse fiozinho mais curtinho. Pego esse fio mais curtinho e faço aqui uma correntinha com ele, tá? Aperto bem e devolvo. Agora, eu pego o fio que vem do novelo e continuo aqui. Fiz mais uma correntinha, vou fazer mais uma, pra ficar na altura do meu ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, ó. Já vou escondendo esse fio do arremate aqui, ó. E faço um ponto alto. Próximo ponto, mais um ponto alto. Então, só repetir, né, os pontos que já existiam na carreira anterior. Feitos os 3 pontos altos, vamos fazer 1, 2 correntinhas, tá? O segredo, gente, pra esse pontinho ficar bonito é você não apertar, não pode apertar. Eu falo pra vocês desde a época do tapetão Rei Felipe, que a gente tem aula aqui no canal, ou do tapetão Cappuccino, que a gente usou bastante aí, o ponto folha. Você não pode apertar, você tem que relaxar a sua mão aqui, tá? Que dá super certo. Então, eu vou vir trabalhar aqui, ó, vou formando um triângulo, ó. Eu começo trabalhando nesse quadradinho,
depois eu subo pra esse, depois eu venho aqui nesse do topo, aí eu vou começar a descer. Aí eu trabalho nesse e esse. Esse aqui é sempre o espacinho que vai ficar bem escondidinho. É muito fácil da gente esquecer dele, tá? Mas presta atenção para que você não esqueça. Para cada um desses buraquinhos, nós vamos puxar 2 laçadas dentro de cada um. E nós não vamos finalizar os pontos, nós só vamos fechar todos eles no final de tudo. Então, vai ser 2, 4, 6, 8, 10 laçadas na agulha, certo? E aí, sim, depois que eu tenho as 10 laçadas na agulha, eu vou fechar todos de uma vez só. Mas não se apavore, porque é bem fácil. Como eu falei, é só não apertar, ó, tá? Então, de novo, vamos começar. Eu dou a primeira laçadinha aqui na minha agulha, venho no buraquinho, trago o fio pra cima e dou uma laceada. Laço o fio novamente, venho no mesmo buraco. Lembram que eu falei que é 2 puxadas, ó? Dei 2 puxadas dentro do mesmo buraco. Agora, eu laço meu fio, venho para o próximo. Aqui, comecei a subir, ó. E aqui eu vou puxar 2 laçadas também, ó. Então, puxei a primeira, laceando para tentar deixar aqui a altura parecida com essas aqui do início. Laço de novo, venho aqui, introduzo dentro do buraquinho e busco o fio e laceio, ó. Tá? Percebem que eu não tô apertando. Laço meu fio de novo, agora eu venho aqui no topo, no mais longe. Busco o fio, ó, e relaxo, gente, ó. Puxo bem confortavelmente. Laço o fio de novo, volto dentro do buraquinho, ó. Busco e relaxo. Perceberam que eu já mudei a forma que eu peguei a agulha? Pra mim, fica mais confortável dessa forma, tá? Então, eu já tenho 2, 4, 6 laçadas na minha agulha, todas aqui, ó. Agora, eu vou laçar novamente, vou começar a descer. Tenho 2 buraquinhos pra trabalhar ainda, ó. Venho dentro desse e puxo. Laço o fio dentro do mesmo buraquinho e puxo. Puxei 2 laçadas. Agora, eu venho no último buraquinho. Mas cadê ele? Cadê o último buraquinho? Tá aqui, gente, ó. Como eu falei pra vocês, ó, ele fica meio escondidinho, ó. Não vai esquecer dele, tá? Então, laça o seu fio, venha dentro desse buraquinho, busca e dá altura. Laça o fio, vai dentro do buraquinho, busca e dá altura. Então, agora sim, a gente tem as 10 laçadas na agulha, tá? Mais a laçada inicial aqui, ó, que é aquela laçadinha que veio das correntinhas, ó, certo? Então, agora, eu vou simplesmente tirar todas as laçadas de uma vez só. Não é difícil, é uma prova de paciência, só isso, ó. Aí, você vem puxando, vem puxando. Se você apertar demais, vai ficar um pouquinho mais difícil pra você fazer esse processo aqui. Por isso que eu sempre falo, não aperte muito, tá? Ó. Mas, mesmo assim, se você treinou e não conseguiu, mude a agulha. Se você estiver trabalhando com uma 3, por exemplo, pegue uma 3,5, pegue uma maior, tá? Sempre uma maior do que você está trabalhando, talvez facilite aí, tá? Pra você fazer com mais maestria aí a sua folhagem, seu ponto folhagem, olha, ou pé de galinha, né? Dei uma correntinha aqui pra lacrar, e agora eu vou fazer mais 2. 1, 2. Feito isso, laço meu fio, vou repetir esses 3 pontos altos à frente. Então, eu faço 1, 2, 3. A cor é linda, né, gente? Agora, eu vou fazer novamente 2 correntinhas, vou laçar meu fio e vou começar tudo de novo. Só que agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Se você ainda ficar com dúvida, você volta o vídeo ou reduz a velocidade do seu vídeo aí, tá? Então, vou no primeiro buraquinho, vou puxar 2 vezes. Laço o fio, vou no segundo buraquinho, vou puxar 2 vezes. Laço o fio, agora venho aqui no buraquinho do topo, ou seja, no terceiro buraquinho, vou mudar a posição aqui que eu estou segurando minha agulha e vou puxar 2 vezes. Laceando sempre, ó, folgando sempre. Agora, eu vou começar a descer. Estou no penúltimo buraquinho, puxando 2 laçadas.
E agora, eu vou no último buraquinho, ó, que tá bem escondidinho, mas eu posso com esse dedo aqui puxar esses fiozinhos aqui pra cá, ó, e esse pra aqui, e tcharam, o buraquinho apareceu de novo. Então, eu laço meu fio, venho aqui e puxo 2 vezes. Feito isso, tiro todas as laçadas de uma vez só. E se for necessário, você dá uma dançadinha na agulha aqui, ó, você vai dançando que ela vai saindo. Passou pela laçada da corrente, ó, pode regular, ó, puxando dessa forma. Arruma, aí agora você faz uma correntinha pra lacrar, né, pra fechar bem. Feita essa correntinha, faz mais 2 pra sair aqui da folhagem e fazer os 3 pontos altos. E é assim que nós vamos trabalhar, gente, por toda a nossa carreira. Aonde você tem 4 pontos altos de aumentos, 4 pontos altos nos aumentos, nos 6 aumentos nas partes ovais, a diferença é que ao invés de você ficar com 3 pontos, você vai ficar com 4, entre uma folha e a outra, só isso. Então, eu vou fazer minha carreira toda, você faça aí a sua e já voltamos. Dei a volta todinha, ó, e como vocês podem ver, né, ele não tá emborcando, né, não tá embabadando nem nada, graças a Deus, tá super perfeito. Então, agora, eu coloquei as 2 correntinhas aqui, vou fechar a carreira com ponto baixíssimo, bem aqui em cima desse primeiro pontinho inicial, certo? Então, agora, eu vou caminhar com esse ponto aqui à frente, ó, dessa forma, vou colocar um ponto baixo, vou levantar mais uma correntinha para a altura do ponto alto. Então, vou fazer mais 2 para espaço. Então, fiquei com um ponto baixo e 3 correntinhas, tá? Venho no mesmo ponto e coloco mais um ponto alto. Fiquei com um ponto V aqui. Laço meu fio, venho aqui, ó, bem em cima da folhagem, e vou fazer um ponto alto, 2 correntes. Volto no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto. Ponto V, tá vendo? Sem dar corrente, pulo esse espaço de correntinha, pulo esse ponto, vem aqui no ponto do meio, ó. E vou fazer o ponto V de novo. Um ponto alto, 2 correntes, venho no mesmo ponto e coloco mais um ponto alto. Laço o fio, venho no ponto folhagem e coloco um ponto alto. 2 correntes, no ponto folhagem, mais um ponto alto. Então, a gente tá formando aqui, ó, pontos Vs. Seguiu a distribuição bem certinho, então, agora na parte dos aumentos, a gente vai mudar um pouquinho. Como aqui a gente tem 4 pontos altos, no primeiro ponto, a gente coloca o ponto V. Saiu do ponto folhagem, já vai pro primeiro ponto. Faz aí o ponto V. Agora, você vai pular esses 2 pontos, e aqui no último pontinho, ó, dos 4, você vai colocar o ponto V novamente, tá? Então, em toda a parte dos aumentos, aqui da parte das curvas, onde a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos altos, você vai fazer a distribuição dos Vs dessa forma, tá? Aí, daqui passa dentro da folhagem, ó. Nas partes retas, daí é só um ponto V em cima do bloquinho de 3 pontos altos. Vou trabalhar minha carreira todinha dessa forma, ó, pulei esses 2. Você trabalha a sua e já voltamos. Então, olha só, mudando o ângulo aqui pra vocês verem, né, como que tá o caimento dele, como que ele já tá ficando lindo, gente, ó. Agora, eu vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, bem em cima da correntinha, eu tenho um ponto baixo e uma correntinha, né? Tem que sobrar 2 correntinhas pra espaço aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo, e aí, vou cortar meu fio, tá bom? Aí, eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Para esta fase, eu vou usar, então, essa cor 27
Da Têxtil São João, ela é diamante prêmio, tá, gente? 100% algodão. Então, como eu falei pra vocês aqui, eu, né, fechei com ponto baixíssimo, ó. Vou começar exatamente aqui, onde eu cortei o fio, ó. Vou fazer um nozinho. Introduzir a agulha dentro do V. Vou voltar aqui dentro do mesmo buraquinho, buscar o fio, trazer pra cima, fazer uma correntinha e dar uma alongadinha. Laço meu fio, venho no mesmo buraquinho, busco o fio. Vou tirar aqui como se eu fosse fazer um ponto alto, mas eu vou tirar só essas duas primeiras laçadinhas, vou manter uma na agulha. E vou fazer isso novamente. Então, eu vou ficar com 3 laçadas na agulha, ó. 1, 2, 3. Vou tirar todas de uma vez só. Faço uma correntinha, 2. Estamos na parte reta, né? Então, aqui dá pra colocar até mais uma correntinha. Vou laçar meu fio, venho novamente para o outro espacinho aqui de V, ó, do ponto V. E faço novamente, ó, o mesmo processo. Um ponto alto sem terminar, laço meu fio. Novamente, mais um ponto alto sem terminar, laço meu fio. Novamente, mais um ponto alto sem terminar. Agora, eu tiro todos de uma vez só. Faço uma correntinha pra travar, mais uma, 2 para espaço. Desfiou aqui. Eu estou usando a agulha um pouco menor, né, gente? Então, às vezes, ela desfia um pouco. Então, novamente, no próximo espacinho. Não finalizo o ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no V. Olha aí, tá vendo? Desfiou de novo. Quando desfiar, a gente tem que abortar. Aborta o ponto em questão e começa de novo. Tira tudo de uma vez só. Uma correntinha pra travar, 2 para espaço. 1, 2, 3. Pra quem não relacionou ainda, esse aqui é o pontinho tulipa, tá, gente? Então, nós vamos fazendo assim por toda a nossa carreira. Na parte da curva, não vai ter modificação, porque a gente já fez os aumentos na carreira do ponto V, tá? Então, automaticamente, na parte das curvas, a gente vai ter mais tulipas do que na parte reta. Então, vou fazer aqui a minha carreira. Você faça a sua. E já voltamos. Chegando aqui no finalzinho, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Posso colocar 2 correntinhas, né? Ó, eu fecho dessa forma. Eu pego aqui e introduzo a agulha, busco o fio e fecho com ponto baixíssimo. Mas caso você queira fechar em cima, na primeira correntinha aqui, ó, também tá certo, ó, tá? Se você quer fechar aqui, também dá certinho, ó. Aí, é só fazer mais uma correntinha e cortar o seu fio. Certo? Agora, nós vamos voltar a trabalhar com a cor inicial. Ele tá querendo levantar ali, tá vendo? Ó, mas não tem problema, que agora a gente já resolve aqui com os pontos altos. Vou começar, então, com um ponto alto falso, dou 2 laçadas na agulha, venho aqui mesmo onde eu cortei meu fio, ó, e aqui ainda é parte reta.
Então, coloquei um ponto alto falso. E aqui, nesse mesmo espaço de correntinha, eu vou colocar mais um, dois, três. Fiquei com 4 pontos altos. Laço meu fio. Vou pular aqui a tulipa, venho para o próximo espacinho, ó. Tô mantendo os fios do arremate ali atrás, já para deixar eles escondidos, ó. Coloquei 3 pontos. Então, em um intervalinho, eu coloquei 4, 1, 2, 3, 4, no outro 3. Passo para o próximo espaço. 1, 2, 3, 4. Próximo espaço. 1, 2, 3. Próximo. 1, 2, 3, 4. Vou fazendo assim até a parte da curva, tá? Intercalando. Se o seu ponto for muito apertadinho, você pode colocar 4 em todos os espacinhos. Ou ao contrário, se ele for muito folgado, pode colocar 3 em todos os espacinhos. Então, a parte reta eu fiz como eu falei pra vocês, ó. Agora, a partir da parte oval, que começa aqui, ó. Tá vendo? Aqui nesse primeiro eu coloquei 4 pontos altos. Então, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, em cima da tulipa eu coloquei mais um, 5. Agora, eu coloquei 1, 2, 3. Em cima da tulipinha aqui, eu vou colocar mais um. Agora, aqui dentro desse outro espaço, eu coloco 1, 2, 3, 4. E aí, aqui em cima da tulipa, 5. No próximo espaço, 1, 2, 3. Em cima da tulipa, um pontinho alto. A diferença aqui vai ser essa. Nós vamos continuar 4, 3, 4, 3, mas colocando um pontinho em cima de cada tulipinha, tá? Que nas partes retas a gente não estava fazendo isso. 1, 2, 3. Aí, em cima da tulipinha, um pontinho. 1, 2, 3, 4. Em cima da tulipa, um pontinho. Então, pela parte da curva inteirinha, nós vamos distribuir dessa forma. Então, fiz aqui toda a parte oval da forma que eu falei que faria, tá? Agora, mais ou menos até aqui, ó, eu vou voltar, tá? A não trabalhar em cima da tulipinha, tá bom? Então, 4 e 3, mas sem trabalhar em cima da tulipa agora. Finalizei aqui a carreira, ó, ficou com um caimento muito bom, novamente. E agora, a gente vai fechar aqui com ponto baixíssimo. Ó, iniciei com 1, 2, 3, 4, então, finalizei com 1, 2, 3. E o último ponto sobre a tulipinha, que faz parte da parte oval, tá? Ficou aqui, ó. Então, agora, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo em cima do ponto alto falso. Vou introduzir a agulha dessa forma. Busco o fio de novelo, passo por ele e fecho com ponto baixíssimo. Certo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levantar aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir para o próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto até que eu tenha 7 pontos altos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 pontos altos, vou fazer uma, 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos na base, vou repetir novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço uma, 2 correntinhas, pulo 2 pontos e novamente repito 7 pontos altos. Vou fazer aqui pela parte reta dessa forma. 5 bloquinhos feito com essa distribuição. Agora, eu fiz 2 correntinhas e não vou pular nenhum pontinho na base. Na minha parte da curva inteirinha, vou fazer dessa forma, tá? 7 pontos altos, coloco 2 correntinhas de separação, mas não pulo nenhum pontinho na base. 4, 5, 6 e 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma, 2 correntes, onde se eu ali. Uma, 2 correntes, não pulo nenhum na base. Na curva toda, tá? Eu vou desmanchar porque ainda tá desfiado. Então, aqui na minha parte oval, eu vou ficar com 14 espacinhos assim, onde eu não pulei nenhum pontinho, tá, gente? 14 espacinhos. Contando aqui desde o primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Mais ou menos aonde você achar necessário, você já começa a pular aí 2 pontinhos, deixando 2 correntinhas. Carreira finalizada. 5 espacinhos para cada lado da parte reta, onde a gente pulou 2 pontos e colocou 2 correntinhas, tá, gente? Acho que eu esqueci de mencionar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 14 aqui em cada parte da curva. Chegando aqui no finalzinho da carreira, então, vamos fechar com ponto baixíssimo, bem em cima da terceira correntinha que eu fiz para dar a altura do ponto alto, desse jeitinho. Vamos caminhar com ponto baixíssimo pelo ponto à frente. Chegando aqui até o terceiro pontinho. Fiz ponto baixíssimo, 1, 2, 3. Agora, aqui nesse aqui, eu vou voltar a agulha novamente no mesmo lugar, vou buscar o fio, trazer pra frente e fazer um ponto baixo e uma corrente para a altura do primeiro ponto alto. No próximo, a gente repete ponto alto e no próximo ponto alto. Então, em cima dos 7 pontos altos, eu vou ficar com 3. Eu não trabalhei nos 2 primeiros e não vou trabalhar nos 2 últimos, certo? Agora, eu faço 1, 2 correntinhas, vou vir dentro desse buraquinho e vou colocar um ponto alto. 1, 2 correntinhas, pulo esses 2 pontos e vou repetir 3 pontos altos. 1, 2, 3. 1, 2 correntes, venho dentro do buraquinho e coloco um ponto alto. 1, 2 correntes, pulo 2 pontos e repito 3 pontos altos. E assim eu vou fazer pela minha carreira todinha. Se ali na curva, onde a gente não deu espaço nenhum, né, pra pular, você achar que 2 correntinhas aqui antes e depois do ponto alto sozinho, ele ficar abadando demais assim, ó, você pode colocar apenas uma correntinha, tá? Vou fazer aqui toda a minha carreirinha dessa forma. Você faça a sua e a gente já volta para finalizar essa carreira e iniciar a próxima. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo bem em cima da correntinha. Vou passar para o ponto à frente, fazer um ponto baixíssimo, volto aqui no mesmo lugar, faço um ponto baixo, uma corrente para a altura de um ponto alto, certo? Faço uma correntinha para espaço e venho aqui em cima desse ponto alto sozinho, aqui assim, vou colocar um ponto, uma corrente.
Um ponto, uma corrente. Um ponto, uma corrente. Ficando, então, com 1, 2, 3, 4 pontos separados por uma corrente. Coloco uma correntinha de separação, venho aqui em cima dos 3 pontinhos altos, no ponto alto do meio, ou seja, no segundo, eu coloco ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no ponto sozinho e coloco um ponto alto. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto e uma corrente. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Sempre 4 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui, no segundo ponto, um ponto alto. Uma corrente e assim por diante. Se na parte da curva eu tiver que fazer alguma alteração, alguns segundos aqui à frente o vídeo, eu vou vir falar para vocês. Caso contrário, eu volto apenas no final da carreira para finalizarmos essa e iniciarmos a próxima. Chegando aqui ao finalzinho, ó, vamos fechar com ponto baixíssimo, então, né? Em cima, aqui tem um ponto baixo e a corrente que fez a vez do ponto alto. Vou caminhar por cima dessa correntinha aqui com ponto baixíssimo, por cima desse ponto alto, até entrar aqui no meio, entre o primeiro e o segundo ponto alto aqui do Vzinho, ó. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente para a altura do ponto alto e mais uma para espaço. Venho no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto. Faço uma, duas, 3 correntes, volto aqui, ó, entre os pontos e faço um ponto baixo. Laço meu fio 2 vezes na agulha, venho aqui, ó, entre o segundo e o terceiro ponto alto. E aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Vou fazer de novo porque enroscou, tá? Então, ó, laço o fio 2 vezes na agulha, entre o segundo e o terceiro ponto alto, busco aqui, ó, e tiro 2 laçadas, 2 e 2. Vou fazer uma, 2, 3 correntes, venho aqui, entre os pontinhos e faço ponto baixo. Laço o fio novamente na agulha 2 vezes, venho no mesmo lugar, ó, e vou fazer tirar 2 laçadas, tirar 2 e tirar 2. Agora, eu faço uma, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho aqui, no mesmo lugar, ó, entre os pontos e faço ponto baixo. Laço o fio 2 vezes no mesmo lugar. Tiro 2 e tiro 2. Faço uma, 2, 3 correntes, venho aqui entre os pontos e faço ponto baixo. Laço meu fio normal agora e venho aqui, ó, entre o penúltimo e o último ponto e coloco um ponto alto. Faço uma, 2, 3 correntes, volto entre os pontos e faço ponto baixo. E laço meu fio de novo e venho no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto. Então, nós vamos repetir isso em cima dos 4 pontos altos pela carreira toda. Essa vai ser a distribuição, tá, gente? Fica igual uma coroazinha aqui de rainha, ó. 1, 2 pontos altos normal, aí 3 pontos altos duplos e mais 2 pontos altos normal do lado de cá, tá? Aqui em cima, picô simples, aqui picô de 5 correntinhas e aqui mais 2 picô simples. Então, total 5 picôzinhos, tá bom? Agora, eu laço meu fio daqui mesmo, ó, eu ignoro esse ponto alto aqui, vou passar pra cá já e colocar um ponto alto aqui. Faço uma corrente, laço o fio no mesmo lugar, eu coloco mais um ponto alto, assim. Agora, eu faço picô de 3 correntes, volto aqui e faço picô. Laço meu fio 2 vezes, vou trabalhar aqui no meio agora. Então, eu coloco um ponto alto duplo, faço uma, 2, 3 correntes, volto aqui e coloco um picô. Faço mais um ponto alto duplo no mesmo lugar,
E agora, eu faço o picô de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Volto aqui e faço ponto baixo. Laço 2 vezes ainda meu fio na agulha e volto no mesmo lugarzinho, ó. Mais um ponto alto duplo. Agora, 1, 2, 3 correntes apenas. Venho aqui, ó, e faço ponto baixo. Laço meu fio normal, agora apenas uma laçada, venho aqui entre o penúltimo e o último ponto e coloco um ponto alto normal. Faço 3 correntes, volto e coloco o picô. Laço meu fio e no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, olha só. Fica desse jeitinho. Então, nós vamos trabalhar a nossa carreira todinha dessa forma. Até mesmo ali nas partes das curvas redondas, né, ovais. Ao passar de um leque para o outro, eu não coloco corrente. Caso o seu ponto seja muito apertado e necessitar de corrente aqui, ó, ao passar de um leque para o outro, fica à vontade, pode pôr. Pra mim, não vai ter necessidade. Vou fazer minha carreira e já volto. Então, chegando aqui no finalzinho, ó, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Bem aqui, ó, a gente fez um ponto baixo e uma corrente, né, pra altura do primeiro ponto alto. Então, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Vou dar mais uma correntinha aqui, pra prender bem. E vou estar cortando aqui o meu fio. Esses arremates, gente, eu vou fazer eles daquela forma bem simples, tá? Então, eu abro aqui o fio em 2 partes. Vou enroscar aqui, ó, em qualquer alça de algum pontinho anterior, ó. E aí, eu dou uns 2 nozinhos bem apertado. Dá 3, né? Pra garantir. Agora, a gente junta novamente. Vou descer com ele aqui pra baixo, ó. Vou amarrando. E escondendo. Eita, que enroscou aqui. Tem algum fiozinho ali que tá enroscando, então eu vou pegar por aqui, ó, com menos, ó. Já pode cortar. Aí, esses outros arremates também, você faz a mesma coisa, tá?